Olá, eu sou Maristela Strufaldi, nutricionista, educadora em diabetes, especialista em gerontologia e membro do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre nutrição e longevidade, o quanto é possível ajudar no controle glicêmico através das boas escolhas alimentares e também trazer algumas dicas de lanches saudáveis, pensando em quem tem mais de 60 anos. E vale relembrar quais são os princípios do controle do diabetes, de boas taxas de açúcar no sangue. Dentre os pilares, a alimentação saudável é uma das essenciais. Além disso, a prática de atividade física, o ajuste medicamentoso prescrito pela equipe médica, seja com uso de medicação oral, uso de insulina, e a monitorização, que é tão essencial para mostrar se nós estamos no caminho certo, se realmente todas as escolhas e todas as condutas do dia a dia estão trazendo as metas glicêmicas dentro do ideal para trazer proteção cardiovascular. E falando um pouquinho sobre longevidade, sobre fatores associados a um viver mais e melhor, a um envelhecimento ativo, é importante citar que o estilo de vida é o que tem maior impacto. Para vocês terem ideia, a genética, ela deve ser aí realmente a responsável por cerca de 17 a 25% de determinação se aquela pessoa vai viver mais, certo? É o que a ciência diz, a literatura diz. Mas o estilo de vida é o mais impactante. Então, a prática de exercícios, as escolhas alimentares e outros fatores associados à saúde integral são determinantes sobre o nosso envelhecimento, se viveremos mais e melhor, que é o que realmente a gente quer, certo? Bom, e quando a gente pensa em estilo de vida, não tem como não falar de alimentação. E sempre se fala da alimentação saudável, mas afinal, o que é uma alimentação saudável? Aqui vale a pena a gente lembrar realmente do equilíbrio, né? A alimentação saudável ela é composta por equilíbrio entre os macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras, e também os micronutrientes, como vitaminas, minerais, sem esquecer da água. Lembrando, pessoal, que a alimentação ela vai muito além do ato de nutrir, né? A alimentação ela envolve aspectos afetivos, sociais, econômicos, mas todo esse contexto, né, do que a gente coloca no nosso prato, do que a gente coloca na nossa mesa, está relacionado à saúde num todo e também ao viver mais e melhor e manter boas taxas do controle do diabetes. Lembrando aqui que não há alimento vilão ou mocinho, é o mesmo, né? Algum alimento proibido para quem tem diabetes. Isso é importante reforçar porque a gente tem muitos mitos e tabus alimentares que permeiam as informações envolvendo diabetes. É claro que existem melhores escolhas, alimentos que devem ser exceção e não regra, mas a proibição ela não existe, tá? O que existe é moderação. Certo? E aqui, o que é importante dizer, né? Aqui nesse gráfico, por exemplo, a gente vê pela monitorização que um alimento como o arroz branco não é proibido para quem tem diabetes. Eu falo isso porque, pessoal, existem algumas considerações, né? Então, se eu comparo, por exemplo, um arroz branco e um arroz integral, é claro que o arroz integral ele é mais interessante, mais saudável para o controle do diabetes, porque ele tem fibra, ele tem o que a gente chama de baixo índice glicêmico, ou seja, a presença da fibra faz com que ele vire açúcar no sangue mais gradativamente, ou seja, de uma forma mais lenta. Mas vejam só, isso para qualquer pessoa, né? O arroz integral ele tem complexo B, fibras, ele é mais saudável do que o branco, mas isso não quer dizer que o arroz branco é proibido. Vejam aqui a monitorização, inclusive, como aliada dessa desmistificação de mitos e tabus. Quem tem diabetes pode comer arroz branco? Pode, né? O que vai ser aqui determinante é a quantidade desse arroz branco e as combinações. Nessa refeição, por exemplo, que é uma refeição mista, onde eu tenho o arroz branco associado a fibras de uma salada, fibras do feijão, proteínas presentes nesse feijão, nessa carne, que pode ser carne, frango, peixe, ovos, enfim, ainda a presença de gorduras, como a gordura de um azeite de oliva, é uma combinação que traz um controle glicêmico mais bem estabelecido.
Ou seja, a monitorização inclusive mostra isso na prática, né? Que não há alimento vilão ou mocinho. O que é importante é que exista equilíbrio entre qualidade e quantidade, certo? Bom, e quando eu digo, né, sobre velocidade de absorção, se um alimento ele tem maior impacto na glicemia ou não, uma coisa é a gente observar o alimento isoladamente. Então, se eu comparo um arroz branco versus um arroz integral isoladamente, sem dúvida alguma, o arroz integral vai promover uma excursão glicêmica mais gradual. Porém, né? Como eu disse, o índice glicêmico, ele recebe impacto de vários fatores, ou seja, a presença de fibras, a presença de proteínas, gorduras, né? Como o azeite de oliva citado no exemplo anterior, o modo de preparo, tudo isso interfere na carga glicêmica da refeição. Isso traz à tona que realmente existem melhores escolhas, mas que não há proibição, há moderação. Isso em tudo na vida e não é diferente na alimentação. Ok? Isso é importante quando a gente fala em diabetes e escolhas do dia a dia, certo? Bom, e aqui, como eu disse para vocês, sempre a gente vai falar de alimentação saudável e equilíbrio. Equilíbrio entre qualidade e equilíbrio entre quantidade. A quantidade, pessoal, ela é determinada por diversos fatores, certo? A idade é um fator que pode fazer com que a pessoa possa comer mais ou menos. Uma coisa é uma criança que está em fase de desenvolvimento, outra coisa é um adulto, um idoso. Se eu tenho a prática de alguma atividade física, se eu tenho alguma doença associada, ou seja, a quantidade é algo individualizado. Sempre que possível, procure um nutricionista que pode te ajudar a auxiliar nessa determinação de quantidades. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho de contextos que todos podem fazer, certo? Então, o equilíbrio entre quantidade e qualidade faz toda a diferença para o controle do diabetes e para a saúde integral, ok? Bom, e quando a gente fala, pessoal, em alimentação e longevidade, em envelhecimento ativo, existem melhores escolhas e existe o que a ciência traz pra gente como algo que comprova e que tem associação com viver mais e melhor. Um tipo de padrão alimentar muito associado e estudado com a longevidade é o padrão alimentar, padrão mediterrâneo, ok? Que vem muito ao encontro do que é determinado pelo nosso guia alimentar para a população brasileira. Vejam aqui nessa imagem, né? O padrão alimentar do Mediterrâneo traz algumas características interessantes. É um padrão alimentar que tem uma abundância de fibras, antioxidantes, compostos bioativos que vêm através de verduras, legumes e também outros alimentos como um azeite de oliva, castanhas que têm gorduras saudáveis, monopoliinsaturadas. É um padrão alimentar que tem carboidratos mais ricos em fibras, como cereais integrais, pães integrais. É um padrão que traz, né, como bastante indicação o consumo de líquidos, de chás, sempre sem açúcar, na sua forma mais natural. E é um padrão que mostra a oferta maior de carnes brancas, como peixes, aves, ovos e uma menor quantidade, um menor consumo de carnes ricas em gorduras saturadas, que são aquelas gorduras de pior qualidade, né? Menor consumo, por exemplo, de carne vermelha, menor consumo de frituras, enfim. Mas vejam, não há alimento milagroso, né? Não há nutriente milagroso, é um padrão alimentar que, além de tudo isso, coloca como base de saúde a importância da atividade física, a importância do descanso, de uma qualidade do sono e a importância da convivência, que é tão essencial para a nossa saúde mental, ok? Bom, e quando a gente fala, né, em longevidade, aqui a gente citou a dieta do Mediterrâneo como uma das dietas estudadas aí em quem vive mais e melhor. Mas existem alguns outros estudos interessantes. Aqui eu trouxe para vocês uma fala muito válida que é das chamadas zonas azuis. O que são as chamadas zonas azuis? Comunidades que estão distribuídas em alguns locais do mundo, onde existem pessoas centenárias que vivem muito e vivem bem, ok? E aqui é interessante a gente entender o que essas comunidades têm em comum.
né? Então, para vocês terem ideia, no sentido da alimentação, são comunidades que consomem muitas verduras, legumes, uma alimentação colorida, rica em antioxidantes, como a gente citou. São comunidades que consomem pouca gordura saturada, essa gordura realmente de pior qualidade, e tem gorduras de melhor qualidade preservadas, né, incluídas. São comunidades muito ativas, são indivíduos, né, adultos e idosos que se movimentam bastante, que cuidam muito da qualidade e do gerenciamento do estresse. Então, existem algumas considerações, tanto na saúde física como na saúde mental. Inclusive a questão de propósitos, né? Então, metas de vida que façam aí uma nutrição além do nosso físico, beneficiando a saúde mental e o nosso cognitivo, ok? Bom, e considerando o padrão alimentar, aqui eu trouxe dois para vocês, né? O padrão encontrados nas chamadas zonas azuis e também o padrão mediterrâneo. Mas existem muitos outros padrões alimentares na literatura. Existe, por exemplo, a dieta DASH, que é uma dieta muito parecida com a dieta do Mediterrâneo, mas indicada para as pessoas hipertensas, porque além disso tem a redução do sódio, isso está associado a uma proteção cardiovascular. Existe a dieta cardioprotetora, enfim, existem muitos tipos de prescrições dietéticas associadas à longevidade e proteção cardiovascular. Mas todas elas têm alguns parâmetros em comum. Um deles é a redução do risco cardiovascular e realmente uma maior proteção dessa área. São padrões alimentares que oferecem menos ácidos graxos saturados, que é essa gordura de pior qualidade, aumentam a oferta de gorduras mono e poliinsaturadas, como do abacate, do azeite, da castanha. São alimentações, né? Padrões muito ricos em cores, em antioxidantes, em compostos bioativos, e aqui a gente tem isso através de todos os alimentos, mas especialmente das frutas, verduras e legumes. São padrões associados a um bom controle do peso e também padrões que têm uma redução da oferta de alimentos ultraprocessados ou processados, ricos em aditivos, corantes, conservantes. Padrões que trazem a chamada comida de verdade, uma alimentação mais natural e mais nutritiva, ok? E por que eu tô falando da comida de verdade aqui, pessoal? Porque a gente vai falar sobre algumas dicas de lanches intermediários. E na alimentação, né, das escolhas que a gente tem aí na nossa rotina, vai ter espaço para uma fruta ou para um alimento mais natural, mas muitas vezes a gente vai precisar e pode fazer uso de um industrializado. E nem todo industrializado é ruim, vejam bem, mas é importante a gente entender quais as diferenças desses alimentos. O Guia Alimentar para a População Brasileira, desde 2014, cita essa diferença. Então aqui, por exemplo, eu tenho milho como algo para a gente entender como ele pode ser processado, ultraprocessado ou natural. Quando eu pego o milho, né, e faço ali a espiga de milho ou então uma pipoca, eu tenho um alimento natural, né, que saiu da natureza e veio para minha mesa. Mas eu posso ter, por exemplo, esse milho em conserva. Aqui eu tive um acréscimo de sal e eu já tenho ali algum processamento presente. É um alimento que pode ser consumido, mas vai ser consumido com uma moderação por conta do acréscimo de sal. E eu posso ter um salgadinho, um ultraprocessado, que tem corante, tem aditivo, tem mais sal, muitas vezes açúcar oculto, enfim. O ultraprocessado deve ser exceção e não regra. Então, se você está pensando em incluir lanches intermediários na rotina, vale a pena lembrar dessa dica, ok? Isso para as refeições principais também, mas principalmente naquele snack que a gente leva para o trabalho ou então consome em casa. Então, vamos entender um pouquinho sobre leitura de rótulos. Vejam, por exemplo, nesse exemplo, né? Nessa sugestão. Aqui eu tenho um ultraprocessado como um iogurte de morango. Tá? Aqui vejam pela lista de ingredientes, eu tenho xarope de glicose, eu tenho corante, eu tenho inúmeros aditivos que se eu fizer uma simples troca, como por exemplo pegar um iogurte natural, que a composição é simplesmente leite e fermento lácteo, e acrescentar uma fruta picada, como morango picado ou alguma fruta da sua preferência, eu tenho um lanchinho mais saudável com menor grau de processamento.
Fica fácil assim, né? Mas é um exercício realmente para a gente pensar como trazer mais saúde à mesa com simples trocas que fazem toda a diferença, ok? E por que falar dos lanches intermediários, pessoal? Os lanches intermediários, eles podem ser muito interessantes na nossa rotina quando a gente pensa em controle de fome e saciedade. Se eu penso no lanche da manhã, lanche da tarde ou numa ceia, um lanche noturno, isso pode auxiliar, por exemplo, a gente chegar com menor apetite na próxima refeição. Então, se eu consumo um lanchinho da manhã, dependendo do intervalo que eu tenho entre café da manhã e almoço, isso pode fazer com que eu chegue menos voraz para a próxima refeição. É uma forma da gente ofertar mais nutrientes para o organismo, mais vitaminas, mais minerais. É uma forma de manter a saúde, né, e a energia física e mental. E para quem especialmente faz uso de insulina, é uma forma de prevenir a hipoglicemia, ok? Os lanches intermediários, eles não são necessariamente mandatórios, né? Antigamente a gente falava que era essencial comer de 3 em 3 horas. Hoje a gente sabe que não é bem assim, ok? A não ser as pessoas que fazem uso de insulina, realmente esse lanchinho previne, pode ser uma estratégia para prevenir a hipoglicemia, mas apesar de não ser algo mandatório, é interessante por esses motivos a gente considerar o que pode consumir aí entre as grandes refeições, ok? Então, se você tem diabetes, sem dúvida alguma, a nutrição ela consegue ser um grande pilar para manter boas taxas de açúcar no sangue. Existe uma proteção cardiovascular, como a gente citou, através dos padrões alimentares. A alimentação ela consegue promover proteção e preservação da massa muscular, afinal de contas, com o passar dos anos, é natural a gente perder musculatura e um bom controle glicêmico e boas escolhas alimentares estão associadas a uma preservação dessa massa muscular e a um grande benefício para o sistema imunológico, ok? Além disso, além da saúde física, a nutrição faz toda a diferença para a saúde cognitiva, para a saúde mental. Então, inclusive, trazendo benefícios para a memória, certo? Então, trazendo aqui algumas ideias, pessoal, com alguns motivos nas entrelinhas que eu quero falar para vocês. O primeiro exemplo de lanche intermediário. E lembrem, né? Realmente as quantidades são individualizadas, mas aqui a gente consegue pensar em qualidade em algumas porções juntos. A primeira sugestão é uma combinação entre fruta e também um iogurte, certo? Aqui eu tenho, através do iogurte, proteínas que são importantes para a massa muscular, eu tenho cálcio, importante para a saúde óssea. E através da fruta a gente tem fibras, a gente tem muitos antioxidantes, além de ser um lanche fácil e realmente com pouco processamento, ok? Lembrando, pessoal, que a fruta pode ser da sua preferência, tá? Mas sem exceder em volumes. Eu sempre falo que eu posso comer uma fatia de melancia, mas não uma melancia toda, certo? Equilíbrio entre qualidade e quantidade é a nossa maior meta aqui. Ok? Segundo exemplo, segunda sugestão de lanche. Aqui eu tenho um pão integral com fibras, vitaminas do complexo B e também um queijo magro, que pode ser uma ricota, pode ser um queijo Minas Frescal, pode ser um cottage. Aqui eu tenho proteína, eu tenho cálcio, eu tenho um carboidrato de lenta absorção. Então eu tenho uma boa combinação, especialmente para aqueles lanches entre refeições mais espaçadas, como o almoço e um jantar, por exemplo, ok? Um outro exemplo, uma outra sugestão é uma combinação de frutas secas, desidratadas ou até mesmo liofilizadas, como um abacaxi desidratado sem açúcar, um damasco e uma junção de mix de castanhas, né? Amêndoas, nozes, castanha do Brasil. Aqui a gente tem gorduras saudáveis, fibras, a gente tem magnésio. Magnésio é um nutriente essencial para a saúde cerebral, para o bem-estar geral. E a gente tem ainda o selênio, principalmente se tiver castanha do Brasil, essencial para o sistema imunológico, ok? Uma outra sugestão é uma vitamina, onde eu tenho um leite ou um iogurte com baixo teor de gordura, morangos. O morango tem uma substância bastante interessante que é a fisetina, que está associada à melhora da memória.
E ali eu posso ainda colocar uma semente de chia, que tem ômega 3, tão essencial para a saúde neuronal e saúde cardiovascular, ok? Uma outra combinação, banana com farelo de aveia e uma pitadinha de canela. Uma opção super bacana, pessoal. A banana tem potássio, a banana ela tem um carboidrato proveniente aí da fruta que fica lentificado através das fibras do farelo de aveia, e o farelo de aveia tem beta-glucana, que é uma fibra essencial para a redução do colesterol, por exemplo. Ok? E duas últimas sugestões. Uma delas é um pãozinho, que pode ser um pão de fermentação natural, um pão mais 100% integral, com ovo mexido. Aqui eu tenho proteína do ovo, eu tenho colina através da gema do ovo, que é um aminoácido, uma proteína bastante importante para a saúde cognitiva, para a memória, e a gente tem muito sabor. A dica é dar uma pitada aqui de cúrcuma, de açafrão, que é rico em curcumina, uma substância naturalmente anti-inflamatória e bastante válida para colocar na rotina. E por fim, pessoal, uma opção que é um biscoito de arroz. A gente tem opções no mercado que é um minimamente processado, um biscoito de arroz integral com guacamole, né? A gente falou tanto do abacate, de ser uma fruta realmente rica em gorduras saudáveis. Aqui eu posso ainda acrescentar cebola, a gente pode colocar salsinha, coentro, e a gente pode ter o tomate rico em licopeno, que trabalha ali a prevenção de alguns tipos de cânceres, como o câncer de próstata, ok? Ou seja, pessoal, não há nutriente milagroso, mas existem combinações benéficas para a saúde integral. Então pensem nisso na rotina e tragam mais saúde à mesa. Lembrando, pessoal, não vale a pena a gente só se alimentar. É importante a gente escolher se nutrir em todos os momentos do dia. Um abraço!